Salve, salve nação esmeraldina, salve, salve você torcedor, torcedora do maior e mais querido do Centro-Oeste. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu Sou Esmeraldino. Nesse vídeo vamos falar sobre eleições. Foi lançada uma chapa essa semana e vamos falar tudo sobre essa chapa. E para falar sobre isso vem meu amigo Iris Cruvinel. Iris, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa semana sorteamos a bicicleta, o vencedor não apareceu. Joelson, cadê Joelson, Iris? Muito bem, então nós concluímos aí, há dias atrás, a promessa nossa de sortear a bicicleta, sorteamos, já temos um sortudo. Eu sou Joelson Silva, 6019. Favor entrar em contato com a equipe do canal. Aqui, ó, no link dos vídeos, desse vídeo aqui, ó, tem o link de acesso ao canal de WhatsApp aqui do canal Eu Sou Esmeraldino. Você, ó, que for o ganhador, sou Joelson Silva, 6019. Entre em contato através do nosso canal de WhatsApp que vamos proceder à entrega da bicicleta. Onde você tem a opção de retirá-la aqui conosco, nós vamos passar o endereço, ou você pode também receber um Pix no valor. É isso aí, Joelson. Então entre aí no WhatsApp, entre em contato conosco, com o Iris, com o Cássio, com o Simar, comigo. E também não se esqueça de entrar no perfil do Instagram. Lá tem notícias diárias a todo momento. O Cássio está preparando super conteúdo, então entre lá no Instagram. Lembrando que na segunda-feira, na live novamente, viu, Iris? Live pós-jogo, temos algumas novidades, novos prêmios, então não deixem de ficar atentos aí, logo a gente já lança o link dessa live para você ao vivo. Compartilhe que a partir de agora, a partir de segunda, né, vamos fazer uma live semanal. Comigo hoje está sumido desde a final do Goiás e Paysandu, o pessoal sentindo falta, mas ele voltou, Lucimar Alves. Seja bem-vindo novamente, meu amigo. É isso aí, Alex, é isso aí, Iris Cruvinel, estamos aí a falar do nosso Goiás Esporte Clube, né? É o que nos interessa a esse momento, né? Um abraço a todos os esmeraldinos. É isso aí, pessoal. No último dia do mês de abril foi lançado a chapa Ailê Pinheiro para a presidência do Conselho de Administração. E nela reaparece um nome já conhecido, Paulo Rogério Pinheiro. Paulo Rogério declarou a intenção de assumir o comando deliberativo do Verdão. Enfim, agora está oficializado. Paulo Rogério, com palavras fortes ontem, no qual vamos repercutir aqui. Iris, a eleição começou de fato. Muito bem, começou a eleição, né? Não é a eleição da executiva, o presidente executivo já é o Paulo Rogério Pinheiro, é a eleição do Conselho Deliberativo. Aí com declarações fortes, com algumas novidades, né? Eu vi aí numa das vices aí, não sei se é a primeira ou a segunda, o antigo ex-presidente do Goiás aí, Wagner Vilela, estava sumidão, né? Pelo menos aí da linha de frente do Goiás. Aparece aí na lista aí como um dos vices do Paulo Rogério Pinheiro. Chapa lançada, nós temos algumas observações aqui. É um setor importante do clube, né? Que é o Conselho Deliberativo. Uma coisa que eu observei, Alex e Lucimar, aqueles que nos acompanham aí, e por sinal, muito obrigado àqueles que nos acompanham aí. É sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Uma coisa que eu observei, os quadros de conselheiros do Goiás são 480 conselheiros. E, para registrar uma chapa, precisa de 250 assinaturas. A chapa do Paulo Rogério, que vem encabeçada com o nome de Ailê Pinheiro, ela já teve as 250 assinaturas, até onde eu averiguei. Então, já não tem mais possibilidade de ter uma segunda chapa. Significa o quê, ó? O sistema do Goiás, o estatuto do Goiás ali, ele já é amarradinho para a gente ter ali basicamente uma chapa. Quem conseguiu as 250, que é por lei, conseguiu. Quem não conseguiu já vai estar fora, vai estar alijado, porque não tem a condição de ter as 250 assinatura. Até que mude, né? Tenhamos mais conselheiros, mais sócios. De modo que tudo parece que é adredemente, tudo parece que é, sim, preparado para a gente ter aí uma aristocracia na direção do Goiás, que é aquele sentido assim, ó, aristocrático é aquele sentido, um pequeno grupo sempre mantém
poder alterna entre eles. Se eu tiver errado, alguém me corrija, acredito que eu não estou. Momento de eleição para mim, ela não deveria nenhuma acontecer durante a competição, que acaba mexendo com o ânimo, acaba gerando transtornos administrativos e isso pode refletir dentro de campo. Espero que não. Lembrando, Iris, que é condição sine qua non, né, essa terminologia aí, latim, muito usado nos jurídicos, condição sem a qual não. Então, precisa, as 250 assinaturas, ela é a condição básica para se ter uma chapa. Então, evidentemente, Paulo Rogério deve ter e que outras chapas não devem ter. O Paulo Rogério, que colocou o nome da chapa Ailê Pinheiro, prometendo unir, o que fazia muito o Ailê Pinheiro, o Lucimar Alves. Exatamente, seguiu os passos do mandatário, né, que é o seu pai, família Ailê Pinheiro. Às vezes, se a gente for analisar esse novo estatuto, recentemente, que não vingou, não deu certo, eu acho que a volta do presidencialismo agora poderá nos dar assim, uma confiança maior, porque com esse novo estatuto, o que vem mostrando umas deficiências em vários pontos, né, para o Goiás. Não está sendo fundamental para nós, torcedores, e até mesmo para a diretoria. Então, com o presidencialismo e o mandatário, que vai ser agora o Paulo Rogério Pinheiro, vai seguir os passos do seu pai, né, que provou que foi um grande dirigente do nosso Goiás Esporte Clube. Tomara Deus que ele consiga o mesmo passo e o mesmo ritmo que o Ailê Pinheiro deixou esse Goiás Esporte Clube com essa grande massa verde no estado de Goiás, né? Vamos torcer para isso. A volta dos que não foram, né? O presidente Paulo Rogério Pinheiro, o ex-presidente, ele era presidente do Goiás, agora vai ser a eleição do Conselho, viu, Lucimar? Deixando claro, não tem ainda alteração do estatuto, ele vai ser para presidente do Conselho. Iris, alguns pontos, ele voltou fazendo as promessas de sempre, de estádio, de ter voz, diz que o Goiás agora vai ter voz, e eu quero lançar aqui umas polêmicas. Eu não vou colocar o vídeo aqui, mas algumas falas me chamaram a atenção nas entrevistas não oficiais, entrevistas com os blogs, as mídias alternativas. Ele se dirigiu ao ex-presidente também, ex-presidente Sérgio Haas, falando que o Sérgio Haas é bem-vindo. Mas aqueles que o cercam, o Sérgio Haas, Paulo Rogério falou da seguinte forma: são bandidos. Inclusive, rebateu as críticas e as acusações que esse canal aqui não fez, tá? De que o Paulo Rogério estaria, inclusive, desviando dinheiro. Então, o Paulo Rogério, muito bravo, e chamou o Haas para querer unir, como prova de querer unir. Mas é uma eleição de cartas marcadas, né, Iris? Até como você falou, condição sine qua non, 250 votos para ter uma chapa. Ou seja, oposição não existirá, não teremos. Sim. É uma eleição que tem tudo para ser uma eleição conturbada, já há anos, desde que eu acompanho o Goiás, é tudo muito amarradinho para ser quem eu quero, se não for eu, ser quem eu quero, e no máximo que eu consiga pôr alguém da minha confiança, alguém que não seja do meu ciclo. Do ponto de vista da democracia, isso não é bom. Isso pode preservar o clube de alguns problemas ou pode, do outro lado da moeda, do outro lado da questão, manter o clube numa linha de problema. A torcida do Goiás, ela vem clamando há muito tempo para uma oposição forte. Paulo Rogério faz essas acusações aí de que o Sérgio Haas em si é uma boa pessoa, mas que endividou o Goiás. E quem estava com ele os dois sistemas aí, que eu não vou me referir aqui, que são muito pejorativos, eu não tenho condição de provar nada. Ele está falando, deve ter, porque falou, cabe ao acusador, né, aí, ao acusante, o ônus da prova. Não quero entrar nisso aí. Mas é uma eleição conturbada. Eu defendo uma ideia aqui, ó. Se for uma coisa para o bem, se for uma coisa justa, dentro da lei, dentro de um parâmetro certinho, que for visando o crescimento do Goiás, uma união de pessoas
competentes, seria o ideal. Eleição, aonde demanda, disputa por poder, é sempre muito complicada. Alex e Lucimar. Outras falas interessantes, ele trouxe aqui para gente que está do lado do torcedor, estava lá na final como torcedor, estava com bonezinho, alguns os reconheceram. Ele reconheceu e assumiu que no futebol teve sua interferência no final do ano passado, tanto na contratação do Jair, quanto na recontratação também do Mancini. Esse lado é um lado que está voltando a alguém que já mandava também, né, Lucimar? Embora por home office, né, aqui não está crítica, mas agora vai ter a possibilidade de ter a caneta na mão novamente. Exatamente. Como dissemos isso aí há alguns tempos atrás, aí, até nós, torcedores, às vezes, falavam que eles não estão no poder, tanto o Paulo Rogério Pinheiro como o Edminho, mas eles nunca deixou de dar seus pitacos, mandar ali. A voz alta ali de dentro do Goiás, queira ou não queira, são dos Pinheiros. Mesmo com esse novo estatuto aí, que parece que vai haver uma mudança, assim, igual você frisou aí, né, Alex? Vai continuar, mas vai ter com presidencialismo, né? Então, o que eu sinto é o seguinte, ele agora vai ser aquele presidente do conselho ali, é o que vai dar a voz final, vai optar ou não, saída e chegada de jogadores. Eu creio que até então a gente está meio apreensivo se vai continuar com o Andrino ou não. A gente tem que ver isso. Eu acho que ele tem contrato até o final dessa temporada e pode mudar nesse aspecto aí. Mas eu estou confiante, o Alex e Iris e galera. Assim, a gente tem que torcer para que dê tudo certo, né? Porque do jeito que está não pode continuar, né? Vamos torcer para que o presidente Paulo Rogério Pinheiro faça uma gestão que nos convença, né, que traga novamente o Goiás nos trilhos, porque vem de anos a gente padecendo, né? Então a gente tem que sonhar, pensar que as coisas no Goiás tem que voltar ao que era, as melhorias, as contratações, o time evoluindo, batendo de frente, subindo com uma Série A, permanecer igual nós, torcedores, esperamos, né? Então, vamos torcer para que o Paulo Rogério Pinheiro nos dê essa alegria, né? São dois aspectos, né? A eleição não foi realizada, foi só apenas lançada a chapa. Lembrando que até o início de junho podem ser feitas as inscrições. Paulo, temos aí o Sérgio Rassi, temos aí também o Vaz Café se manifestando. Você acredita que até junho, Iris, há uma mobilização, haveremos de ter uma oposição, ou você não acredita que não vai ter oposição, eles não vão conseguir essas 250 assinaturas? Olha, opinião pessoal, né? Não sei se o canal compartilha, mas um absurdo, né? Porque uma eleição saudável, e aqui não estamos entrando no aspecto de política, mas na política interna do Goiás, a democracia é sempre saudável, né, Iris? E você limitar o acesso a uma eleição não é bacana, não é transparente. É bom a gente lembrar aqui de alguma coisa aqui, antes de entrar propriamente nessa questão aí da eleição, é o seguinte, o Lucimar levantou a lebre aí de melhorar o time, citou o Andrinho, tudo. A gente precisa entender uma coisa. A parte que cuida de futebol, de diretoria de futebol, de categorias de base, de profissional, ela é mais voltada para a diretoria de futebol e para a diretoria executiva. O Conselho Deliberativo, ele cuida mais das questões administrativas, quer dizer, ela tem aí uma certa distinção. Sim, só para recapitular aqui, o Conselho que contrata, porque hoje é contratado, né? Ainda não mudou o estatuto, hoje continua contratado a diretoria, né? Então, acaba tendo essa relação também, né, Iris? O Conselho Deliberativo é o que contrata diretor de futebol, tudo? Exatamente. Então, para mim é uma anomalia
Posso estar errado, mas para mim é uma anomalia administrativa do Goiás, uma coisa que deveria ser reparada, né? Que são coisas que mostra essa miscelânea que é o Goiás, né? Essa miscelânea administrativa que é o Goiás. Agora, sobre essa questão da eleição aí que você me perguntou, se até julho, né, pode-se levantar uma oposição, fica difícil para a oposição. Qual eu levantei aquela lebre aí de que nós temos um efetivo de 480 aptos, 480 conselheiros. Se a do Paulo Rogério já conseguiu os 250, está na porta de conseguir, a segunda significa que a outra não vai ter condição de ser registrada. Para mim, concordo com você, o processo tinha que ser mais democrático, tinha que ter uma melhor transparência. Não sei nem se o termo certo é transparência, mas é democrático. Tipo assim, ó, eu posso registrar minha chapa, põe menos assinaturas, 50, põe 100, põe 30, ou posso, a partir de uma registrar, podemos ter 3 chapas ao mesmo tempo, 4, 5, eu acho que é mais justo. Mas aí abre demais. E abrir, parece que para quem gosta de ter o poder, abrir a abertura, ela não é interessante. Isso é em todo segmento que envolve disputa por poder. É muito difícil, é meio que uma coisa utópica, é meio que uma coisa sonhar. Mas o ideal é unir os nomes fortes do Goiás e fazer um Goiás forte em todos os sentidos. Lembrando que esses 250 não significa que já vão votar no Paulo Rogério, claro, mas no estatuto está lá, 250 para ser candidato. Então, esses 250 pode aprovar Paulo Rogério, candidatura à chapa, aprova apenas a chapa. E 250 pode aprovar outra chapa. Seria normal, mas é um número muito grande para aqueles que detêm o poder. É como eles falam. Mas aí, o problema disso aí, Alex, é que uma vez que você, por questão de números, de quantitativo, você pode ter só uma chapa, deixa de ser eleição e passa a ser uma aclamação. Sim. Se a outra chapa não conseguir a chancela desses 250 assinaturas só para se candidatar, não tem eleição. É isso mesmo. E é um número... Alex, é um percentual muito alto, né? Mas se a oposição conseguir, não tem quociente ou coeficiente necessário para a outra conseguir também. 480 no número de controle para 250 não vai bater, não vai dar, ué. Não, mas nesse momento não é 250 que toca o Paulo Rogério, é 250 chancelando a chapa. A chapa cumpre os requisitos, todos os candidatos cumprem, ela só vai chancelar. Sim, isso é o que está no papel, é claro, eu concordo com você. 250 para quem tem o poder, fala, não, essa chapa nem assine aí. Eles não vão para frente, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Não significa... esses 250, no universo de 480 e poucos, 250 tem que chancelar 1, 2, 3, quantas chapas se aparecerem, entendeu? Só que geralmente não chancela, essa que é a questão, e é a grande, porque acaba sendo um número muito alto para assinatura, para aquele que está, digamos assim, para não ser até aventureiro, né? Para ficar ali bem restrito, é um conclave praticamente, muito restrito aí essa eleição do Goiás, né, Esse? Sim, muito restrita, pouco democrática e que dá possibilidade... Eu entendo assim, Alex, ó, parece que está tendo uma divergência entre a minha ideia com a sua. O que eu entendo? Nós temos 480. É um coeficiente, ou um quociente, que é dos temáticos da matemática, né, que trabalha com a questão do número, né, vamos para o quociente, né, que é um número que, na sua divisão, ele não tem como contemplar os dois. Você pega 480, você tem que ter 250, um vai conseguir, o outro não. Se a oposição conseguir, a situação não consegue. E vice-versa. Significa o quê? Praticamente a eleição no Goiás, ela vai ser uma chapa única, vai ser uma aclamação. Nada de democracia. Sim, é por aí, só estou explicando. Vamos imaginar, nós temos aqui para o torcedor esclarecer, e é bom esse debate, temos 5. A gente tem vamos ter uma eleição que 5 estão aptos a votar. E a gente vai fazer aqui uma eleição que para você ser candidato, você tem que ser aprovado da assinatura desses 2, desses 5, você entendeu? Então, não necessariamente o Íris vai lançar a candidatura, conseguiu as 2 assinaturas. Essas 2 assinaturas ficam invalidadas para mim também, eles me chancelarem. É isso que eu estou querendo dizer. No estatuto é dessa forma. Então, assim, pelo coeficiente, daria. Isso é o que está a diferença entre o papel e a prática. Só que na prática, esses 250 e esse universo desses 400 são controlados lá por quem está no poder. E a gente sabe que quem está no poder do Goiás há 50 anos. Então, de fato, a parte teórica é uma coisa, a parte prática acaba sendo a outra, o que de verdade, né, o resumo de tudo é que o Wilson tem razão, que de verdade esse coeficiente é muito alto para alguém
buscar uma candidatura. Se fosse no lugar democrático, não, vamos ver chapa, quanto mais chapa, melhor. Mas não, lá quantos menos chapa, melhor. Por isso que as últimas eleições têm sido por aclamação, né, Lucimar? Exatamente. Bem, vocês entendem melhor nesse raciocínio do que eu dou minhas opiniões, mas vocês explicaram bem para os nossos telespectadores, tanto você como o Iris, né? Agora, vamos aguardar, né? Porque ainda está à espera de tudo isso aí ainda, e vamos ver no que dá, né? Tomara que dê tudo certo. Não, Iris, e a questão, Iris e Lucimar, a questão é tão interessante que o Paulo Rogério perguntado sobre a arena, né? Falando que o grande sonho era finalizar a arena. Sabe qual foi a palavra dele? Vocês vão assustar, torcedor. Ele falou, ó, o dia que eu conseguir a arena, eu vou lá, dou o bate-pé, pronto, e saio do Goiás. E aí meu filho assume. Ou seja, dentro de si, ele já tem essa perpetuação. Um sai, outro sai, um sai, outro sai, e a gente continua nessa famigerada família. Muitas coisas boas fizeram, mas nessa fala a gente vê o tão quanto a gente é dependente dessa família, Iris e Lucimar. Exatamente. E outra coisa, ele ainda falou que esse é o meu filho, falou o nome dele, que eu não estou lembrando, não é amante do futebol. Isso já é, né? Exatamente. Ele falou desse jeito aí. Então, o que a gente espera, né? É igual a gente tem falando, nós todos, torcedores, nessa mesma tese aí. Você, Alex, o Iris e os Esmeraldinos, fala assim, eles não vão largar o osso. Os Pinheiros vão passar de geração para geração, eles no comando. Isso aí, às vezes, tem clubes no futebol brasileiro que, às vezes, acontece de não ter isso. E aqui no Goiás é diferente. Eles, os Pinheiros, queiram ou não queiram, uma maioria, uma parte grande, aí não quer os Pinheiros, mas não vai adiantar. Eles vão continuar, eles amam o Goiás, independente de estar bem ou não, eles querem participar, eles querem estar lá dentro, né? E, às vezes, não dando certo, prejudica a quem? Os torcedores que estão padecendo, né? É isso que a gente espera, melhoras, né? Eles amam o poder, na verdade, né, Iris? Mas é normal. É normal. Aquela tradição que você era de família, você tenta manter, né? A tradição dos Pinheiros, além de ter ganhado muito dinheiro ao longo disso aí, parabéns para eles, são grandes gestores das suas empresas, é gostar do Goiás e querer seguir no Goiás. O que me preocupa é que o Paulo Rogério, ele tem essa vontade de seguir, mas ele não tem a mesma capacidade do pai. Os números do pai dele são muito bons. Os números dele, até agora, é muito preocupante, não são bons, né? Assim, prometeu o Goiás em Libertadores, o Goiás foi rebaixar, vem com essa história de arena, e pela fala dele aí, a arena pode demorar, que ele já colocou até o filho na parada, eu vou ver notícia pro filho dele não chegar no futebol, já vim falar que ele também não é muito dessa questão, dessas falas aí das pessoas que dirigem o Goiás à distância, e sim dá aquela brochadinha, dá aquela desanimada na gente, dá aquela desanimada na galera esmeraldina aí. E assim, ó, outra coisa aqui, essa questão de arena. Eu tenho uma opinião comigo. Para mim, o clube não tinha que preocupar com a arena. Joga em estádio público, joga em estádio tiver. O time, para mim, tem que preocupar com crescer torcida, tem que preocupar com o título. Esse negócio de arena, seguir modernidade do estádio, se der certo, se não der, não certo. Você quer um exemplo disso aí? Um dos papos tipo do Brasil hoje, não tem estádio, não faz muita questão, o Flamengo. Você quer uma posição negativa? O Corinthians tem um estádio, não deu quanto pagar o estádio, está afundado de dívida. O Palmeiras teve lá ajuda da Leila, tudinho, tudo. Então, assim, é umas críticas que eu faço. Não quero que ninguém siga minhas ideias, mas se seguir também, seja bem-vindo. É isso aí, torcedor. Então é esse vídeo aí desse início de processo eleitoral, né? Vamos, ao longo desse processo eleitoral, estamos mais discutindo, trazer novos convidados também, porque é importante a sua participação, que acha dessa eleição do Goiás. Iris, aquele abraço no Cimar, e até a próxima, meu querido torcedor. Abraço.